Pois é, meus amigos, as coisas realmente tendem a mudar com a eleição ou reeleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, né? Confesso a vocês que, apesar de ser pré-candidato a vereador por São Paulo este ano, eu tô mais ansioso para as eleições dos Estados Unidos em novembro do que as daqui em outubro, né? Isso porque terá um impacto gigantesco, positivamente falando, aqui no Brasil. Não só no Brasil, mas também no mundo todo, mas principalmente aqui. Por quê? Porque o Brasil é hoje uma espécie de laboratório. Aqui estão fazendo umas experiências, né, que realmente só acontecem aqui. O Brasil é o país do contrário, né? O capim come a vaca, o poste mija no cachorro, tá tudo errado por aqui, tá tudo invertido. A lei não é mais referência para nada. Pessoas que deveriam proteger a Constituição estão desrespeitando-na dia após o outro, né? E a minha expectativa, vocês já sabem, eu venho comentando em vários vídeos aí, era de que com a eleição de Donald Trump, as coisas começassem a mudar por aqui. Mas parece, meus amigos, que não só isso vai acontecer, não só a lei voltará a ser respeitada, a Constituição voltará a ser seguida, nós voltaremos a ter, digamos, segurança jurídica, como também uma grande injustiça que foi cometida, não precisamos citar nomes aqui, seja reparada. Olha só, com a eleição de Trump, Estados Unidos podem pressionar para reverter a inelegibilidade de Jair Bolsonaro no Brasil. Tudo dentro da lei, né? Não é pressionar no sentido de, olha, se vocês não fizerem isso, né? Se vocês não reverterem o caso do Bolsonaro, a gente vai aplicar sanções. Não, não é isso, tá? É pressionar de outro jeito aí que vocês vão entender. Eu vou ler aqui a matéria e vou fazer alguns comentários. Mas a coisa tá me saindo melhor do que eu esperado. Como eu disse para vocês, eu tinha a expectativa de que voltássemos a ter segurança jurídica, mas parece que não vai ser só isso que nós teremos de volta, né? Quem sabe aí, se Deus quiser, o presidente Bolsonaro estará de volta nas urnas, né? Eu disse isso várias vezes e repito, é uma realidade, isso pode acontecer. Pode até não ser possível, mas pode acontecer sim, tá? Vamos lá. Recentemente foram reveladas informações importantes sobre a política exterior dos Estados Unidos, como a política exterior pode interagir com a do Brasil nos próximos anos. Segundo fontes próximas ao ex-presidente Bolsonaro, Donald Trump, se eleito novamente presidente dos Estados Unidos, pretende exercer uma influência significativa sobre o sistema político e judicial brasileiro. Vamos entender como isso pode se dar, olha só. A discussão sobre essa possível postura por parte de Trump foi trazida à tona pelo jornal O Globo. Olha só a fonte, hein, para não dizer aí que é fake news, que citou membros do Partido Liberal, informando que o diálogo sobre essa estratégia foi conduzida pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, que mantém forte conexão com lideranças internacionais de direita, né? Isso é verdade. Não é segredo para ninguém que o Trump gosta do Eduardo Bolsonaro, que eles têm uma boa relação, não é? E tudo mais. Bom, conforme explícito em entrevistas e relatos dados à imprensa, Trump teria a intenção de pressionar tanto o governo quanto o judiciário brasileiro. Essa manobra tem por finalidade exteriorizar o apoio à narrativa de que Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, seria uma vítima de perseguição política, né? Uma narrativa. É claro que para o Globo que escreveu isso aqui, é uma narrativa, né? Não estão perseguindo o Bolsonaro. Quer dizer, ele está inelegível pelo quê? Porque roubou? Porque desviou dinheiro público? Porque em seu governo teve um escândalo atrás do outro de corrupção, como nós temos aí no atual governo Lula? Não foi por isso. Foi porque ele fez uma reunião com embaixadores. Reunião que a Dilma, ex-presidente, fez e que o ministro Edson Fachin, do STF, também fez, mas que Bolsonaro não podia fazer, né? Onde ele deu ali a sua opinião sobre parte do sistema eleitoral brasileiro, se retratando, né, se referindo às urnas eletrônicas. Quer dizer, ele não pode dizer a opinião dele. Ele não pode dizer que não sente segurança naquilo. Ele não pode dizer que, pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, só para vocês entenderem. Então, além disso, a estratégia incluiria também uma intervenção mais estratégica durante as eleições de 26, considerando que os dois magistrados nomeados por Bolsonaro, Cássio Nunes e André Mendonça, desempenharão papéis-chave no TSE. Nunes Marques foi indicado para assumir a presidência do TSE, enquanto Mendonça será o vice-presidente, tá? E tendo essa composição, também vai ter o ministro Raul Araújo e uma outra ministra que eu esqueci o nome, que vão ali formar uma maioria para que um possível recurso impetrado pela defesa de Jair Bolsonaro possa ser colocado no TSE novamente já em 2026. E aí, tendo uma maioria que realmente a gente sabe que vai seguir a lei, que vai
decidir de acordo com a lei e não de acordo com seu viés político, a inelegibilidade dele possa ser revertida. Agora, por que o Trump, sendo eleito, pode exercer essa influência nos Estados Unidos, né, essa pressão, melhor dizendo, no Brasil, para que esse caso seja revertido? Porque, veja só, existe um acordo internacional, agora eu não me lembro qual, mas eu tenho quase certeza que é o de San José da Costa Rica, tá? É um pacto ao qual o Brasil é signatário, um acordo, melhor dizendo. Bom, esse acordo diz várias coisas. A gente tem que respeitar normas jurídicas, normas naturais, normas fundamentais, normas de direitos humanos, é muita coisa. Dentre elas, diz que no Brasil ninguém pode ser privado de direitos políticos e eleitorais, portanto, sem uma sentença criminal transitada em julgado. Ou seja, Bolsonaro, ele foi condenado por alguma sentença criminal? Ele teve alguma sentença criminal, melhor dizendo? Não. TSE não tem poder para punir alguém criminalmente, para deferir uma sentença criminal. Não tem como, não tem esse poder. Portanto, vários juristas, né, figuras até do direito internacional, entendem que o presidente Bolsonaro não está inelegível, que ele pode sim concorrer às eleições. E é nesse sentido que os Estados Unidos podem exercer pressão no Brasil para que a lei seja cumprida, para que esse pacto, a qual o Brasil é signatário, seja cumprido. E vejam só, caso isso não seja cumprido, né, caso o Brasil se recuse, não, ele vai continuar inelegível e tudo mais, o que os Estados Unidos podem fazer enquanto nação? Ah, eles vão invadir o Brasil, eles vão mandar tropas para cá? Não, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Os Estados Unidos hoje, eles importam do Brasil, eu dei uma pesquisada rápida aqui, muita coisa, mas dentre elas, as principais, né, seriam combustíveis de petróleo, derivados de petróleo, que não são produzidos lá, em grande parte. Petróleo bruto, o Brasil é grande produtor de petróleo, nós não temos capacidade de refino desse petróleo, grande em parte aí por culpa do PT, que não investiu na nossa matriz energética, não construiu refinarias, né? Então a gente exporta parte desse petróleo bruto que a gente produz ou que a gente extrai, né? Café, né? Os Estados Unidos importam muito café aqui do Brasil, celulose, derivados de madeira, né? E aeronaves, a nossa Embraer aí brilhando para o mundo todo, né? Os Estados Unidos também importa aeronaves. Mas veja só, há concorrentes para todos esses produtos aqui no mundo todo. Os Estados Unidos pode virar para o Brasil e falar, olha, a gente não vai mais importar esses produtos aqui de vocês. E aí? Enquanto vocês não seguirem o pacto que vocês são signatários, a gente não importa mais esses produtos aqui. Quer pressão maior do que essa para o nosso judiciário ou para o nosso legislativo? Quer pressão maior do que essa para seguir a lei? Né? Veja que situação a gente chega. A gente tem o Senado, que é o remédio constitucional para isso, que pode fazer alguma coisa para frear os abusos que vem acontecendo, mas não faz. A gente tem que contar com a eleição de Donald Trump, de um outro país, para exercer pressão, usando mecanismos legais para que a lei volte a vigorar no Brasil. É uma vergonha isso aqui. É uma vergonha, para dizer o mínimo, né? Aliás, falando em vergonha, para finalizar o vídeo aqui para vocês, né? Essa é uma boa notícia, né? Então, espero realmente que Donald Trump seja eleito, né? Como tende a acontecer, e que as coisas voltem a normalizar aqui no Brasil, tá? Agora, o que também é uma vergonha é o fato de que toda essa história aí da ABIN paralela, esse áudio que agora é público, que o ministro Alexandre de Moraes tirou o sigilo, e que a gente viu, assim como aquele caso do Moro que saiu do ministério atirando, dizendo que o Bolsonaro queria interferir na PF. Na verdade, isso não aconteceu. Na verdade, a gente viu um presidente preocupado, cobrando de seus ministros uma atuação forte, né? E o que o Moro falou não ficou provado. Ficou provado que ele estava mentindo, isso sim. Aí surgiu esse áudio aí que o Ramagem teria gravado e que nesse áudio provaria então que Bolsonaro queria blindar os filhos dele. Lá a gente viu que Bolsonaro, inclusive, estava sendo chantageado. E que se ele quisesse blindar os filhos dele, era só colocar o Witzel no STF. Olha só que beleza, né? A gente viu novamente que Bolsonaro é o político mais honesto que esse país já viu. Recentemente, pelo menos. Que é um homem íntegro, que é honesto. E que realmente o povo brasileiro depositou as suas esperanças na pessoa certa.
E mais uma vez a gente vê por que o sistema ataca tanto o Bolsonaro, porque é alguém incorruptível. Alô, presidente, né? A dica aí, ó, imbrochável, incomível, imorrível, agora incorruptível. Anota aí na sua medalhinha, viu? Então, é por isso que o sistema ataca tanto ele. E agora, aí depois desse áudio que foi revelado, que ficou provado que não tinha nada demais, que Bolsonaro disse não para a corrupção, disse não para a chantagem, veio a decisão do STF proibindo o presidente Bolsonaro de interagir com o Ramagem, que é pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Né? Depois, não, o STF se retratou, disse que não é bem assim, né? Que não estava proibindo o Bolsonaro de falar com o Ramagem, que era outra coisa e tudo mais. Né? Acho que pegou mal, né? Deve ter ficado escancarado que realmente não ia pegar bem, para dizer o mínimo, né? Temos que tomar cuidado com as palavras aqui, e voltaram atrás. Né? O Globo até divulgou isso aqui, ó. Matéria do G1. STF se corrige e diz que decisão de Moraes não proíbe Ramagem e Bolsonaro de se encontrarem. Inicialmente, o STF havia informado que a decisão proibia sim encontros entre os dois. Ramagem é pré-candidato Bolsonaro à prefeitura do Rio de Janeiro. Depois voltou atrás. Quer dizer, isso aqui é uma vergonha. Como é que querem proibir Bolsonaro de falar com o Ramagem, pré-candidato à prefeitura do Rio? É porque não querem que o Ramagem seja prefeito do Rio. Assim como não querem outras coisas aí que a gente não pode citar por enquanto, né? Mas se Deus quiser, meus amigos, com a eleição de Donald Trump lá, as coisas começam a mudar a partir do ano que vem, quando esse homem tomar posse, né? E a partir daí, a ditadura que está em curso terá seus dias contados, finalmente, né? E, novamente, é uma vergonha a gente depender de um fator externo tendo remédio para tal aqui no Brasil. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.